Um homem escolhido por Deus, dotado de uma força sobrenatural, mas que aos poucos se deixou vencer não pela espada, mas por suas próprias vontades. Essa é a história de Sansão, o juiz que nasceu com uma missão divina, mas que quase perdeu tudo por não ouvir a voz de Deus. Se você parou aqui, é porque essa história precisa ser ouvida por você antes de dormir. Ela fala de força, propósito, escolhas e consequências. Antes mesmo de nascer, Sansão já carregava uma promessa. Sua mãe era estéril e não podia ter filhos, mas um anjo apareceu a ela, dizendo: "Você vai ter um filho. Ele será consagrado a Deus desde o ventre e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." E assim nasceu Sansão, com um voto especial, o voto de Nazireu. Ele não poderia beber vinho, tocar em coisas mortas, nem cortar o cabelo. Esses eram os sinais da sua consagração. Sansão cresceu e o Espírito de Deus o impulsionava. Sua força era sobre-humana. Uma vez, ele matou um leão com as próprias mãos. Outra vez, derrotou 1000 homens com a queixada de um jumento. Era temido pelos inimigos e admirado por seu povo. Mas junto com a força, Sansão carregava também uma fraqueza. Ele era impulsivo, guiado por seus desejos e se apaixonava facilmente por mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Um desses amores foi uma mulher filisteia, que ele tomou por esposa contra a vontade dos pais. Durante o casamento, um enigma que Sansão propôs aos convidados terminou em traição. Isso desencadeou uma série de conflitos, mortes e um ciclo de vingança entre Sansão e os filisteus. Sua força era usada sim para cumprir os planos de Deus, mas muitas vezes também para alimentar sua própria ira. Se você está gostando dessa história, já deixa seu comentário dizendo: "Quero a parte 2. Envia para alguém que ama ouvir histórias bíblicas antes de dormir. E não esquece de seguir o canal e ativar o sininho para não perder a continuação dessa série. Sansão seguia se afastando cada vez mais da simplicidade de seu voto, deixando o coração falar mais alto. Ele ainda era usado por Deus, mas estava cada vez mais cego espiritualmente. Você vai entender como uma paixão o levou à beira da destruição. Todo domingo e quarta tem vídeo novo da série Histórias Bíblicas para ouvir antes de dormir, para quem não tem tempo de ler a Bíblia, mas não abre mão de estar sempre na presença de Deus. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer falar com você através dessa história. Sansão era forte por fora, mas o inimigo sabia exatamente onde atacar: o coração. E nessa segunda parte, vamos ver como o homem mais forte de Israel começou a cair, pouco a pouco. A força ainda estava lá, mas a vigilância não. Sansão conheceu Dalila, uma mulher do povo inimigo, e mais uma vez ignorou o chamado de Deus para não se envolver com os filisteus. Dalila era bela, sedutora e perigosa. Os líderes filisteus a procuraram e ofereceram uma grande quantia em prata se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Ela aceitou a missão e aos poucos foi se aproximando, encantando, fingindo amar, mas com um único objetivo: traí-lo. Dia após dia, Dalila insistia: "Sansão, me diga de onde vem sua força." E Sansão mentia. Dizia que era por causa de cordas novas, por causa de tranças no cabelo, por estar amarrado. E cada vez que dizia algo, Dalila o testava, e cada vez ele saía ileso. Mas ela não desistia. Com palavras doces e lágrimas falsas, o pressionou até ele se cansar. Sansão, fraco no coração, cedeu. Contou tudo. Revelou que sua força estava ligada ao voto feito a Deus, e que se cortasse seu cabelo, perderia tudo. Dalila esperou ele dormir, e então chamou um homem para cortar suas 7 tranças. Sansão acordou quando os filisteus chegaram, mas não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Lutou como antes, mas dessa vez não conseguiu. Foi capturado, teve os olhos arrancados e foi levado como escravo. O herói agora era um prisioneiro, cego e humilhado,
moendo trigo como um animal. Já comenta aqui embaixo: eu não quero perder minha força espiritual como Sansão. Envie esse vídeo para alguém que precisa lembrar que todo dom vem de Deus. E ativa o sininho, porque a parte 3 dessa história vai te fazer refletir profundamente. Sansão agora estava sozinho. Seu cabelo começou a crescer, mas mais do que isso, sua fé começou a se renovar. Ele sabia que tinha errado, mas o arrependimento o reconectava com Deus. E mesmo em meio à escuridão, um plano maior ainda estava sendo escrito. Todo domingo e quarta tem vídeo novo da série Histórias Bíblicas para Ouvir Antes de Dormir. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, aqui você ouve e se fortalece na palavra antes de dormir. Você vai ver como Sansão, mesmo cego, derrotou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. E o que isso nos ensina hoje? Se você está ouvindo até aqui, é porque Deus quer te mostrar que mesmo no fim, Ele pode recomeçar. Sansão estava cego, humilhado e preso. Tudo parecia perdido, mas quando o homem perde tudo, é aí que Deus começa a restaurar. Os filisteus prepararam uma grande festa em honra ao deus Dagom, o ídolo deles. Milhares se reuniram para zombar de Sansão, o homem que já havia derrotado tantos. O trouxeram ao templo para servir de espetáculo. O herói agora era motivo de riso. Sansão estava entre duas colunas e ali, silencioso, começou a orar. Ele não pediu para ser exaltado, nem por vingança. Sansão pediu apenas uma coisa: Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez. Foi um clamor sincero, nascido do arrependimento e da fé restaurada. E naquele templo lotado, Sansão se apoiou nas colunas principais e, com a força que só Deus podia devolver, ele empurrou. O templo tremeu, as colunas ruíram e tudo desabou. Sansão morreu, mas levou consigo milhares de filisteus e naquela última ação cumpriu o propósito de libertar Israel. Comenta agora: mesmo no fim, Deus pode me usar. Compartilhe esse vídeo com alguém que está no fundo do poço, achando que acabou. Segue o canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias. A história de Sansão não é só sobre força física, é sobre escolhas, sobre perder tudo, mas ainda assim ser lembrado por Deus. É sobre erros, mas também sobre redenção. E sobre um Deus que não desiste, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Sansão nos ensina que nunca é tarde demais para voltar para o caminho. Que mesmo feridos, podemos ser usados. Que Deus não está preso ao nosso passado, mas olha para o nosso arrependimento. Oremos. Senhor, mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha me desviado, lembra-te de mim. Restaura minhas forças. Usa minha vida para o teu propósito. Eu me entrego, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Eu confio. Em nome de Jesus. Amém. Todo domingo e toda quarta tem vídeo novo da série Histórias Bíblicas para Ouvir Antes de Dormir. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, aqui você escuta, descansa e se fortalece antes de dormir. Deus fala com você, até no silêncio da noite.